Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 14, de 22 a 36, que diz assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus lhe respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Nós estamos aqui após um momento famoso, relatado por nós como multiplicação dos pães. O povo já estava saciado, já tinham comido à vontade. E aí, Jesus estava fazendo sua oração a sós. É muito importante olhar para os evangelhos exatamente essa frase, porque geralmente o momento de oração de Jesus precede alguma revelação de si mesmo. E é isso que a gente vai ver agora. Jesus estava em sua oração. E a barca já estava longe da terra, o povo já estava em alto mar, e ela era agitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Interessante, né? Para quem não sabe, o mar sempre era símbolo naquele tempo da maldade, do mal. Especialmente porque era um lugar onde muita gente não conseguia dominar. Quantas pessoas em embarcações eram viradas, desastres aconteciam ali, destruições aconteciam ali. E de repente Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. É muito sugestivo. Jesus está acima do mar, como quem diz: enquanto todos vocês morrem de medo do mar, eu domino, eu venço, eu estou acima do mar. E aí quando os discípulos avistam, automaticamente eles acham que é um fantasma. Porque o medo do mar era tão grande que eles não conseguem discernir bem quem é Jesus. Me permitam falar sobre isso então. A falta de discernimento junto ao medo. Por que eu estou falando isso? O vídeo que foi agora há pouco ao ar aqui no canal falava justamente do discernimento das falsas profecias. É preciso discernir quando é Jeremias que fala conosco, ou seja, quando é um profeta verdadeiro que fala conosco, de quando é um falso, que era Ananias na primeira leitura. Muitas vezes, o que atrapalha-nos no nosso discernimento é o medo. Nós permitimos com que o medo do amanhã, o medo do agora também, o medo das realidades que fogem do nosso alcance domine-nos de tal forma que nós acabamos esquecendo que Jesus é maior que o medo. Nós começamos a fazer com que o medo seja maior do que Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Alguém está preparando, por exemplo, um encontro na paróquia, um retiro de final de semana, porque o pessoal vai em breve receber o sacramento da crisma. Pensa por aí. E aí chega uma proposta. Olha, a gente vai patrocinar o encontro de vocês com tanto de valor, mas para isso vocês vão precisar falar tal coisa no encontro. E essa tal coisa que é para ser falada não é coerente com aquilo que a igreja fala. Vou dar um exemplo.
E as pessoas começam, vamos refletir. Olha, nós estamos com medo do dinheiro não dar. Nós estamos com medo de que não dê para fazer uma ornamentação. Nós estamos com medo de que a alimentação não dê. E é preciso de mais dinheiro. E aí a gente começa a focar tanto nas nossas preocupações que a gente esquece que Jesus, ele providencia todas essas coisas. Quando nós começamos a encarar os nossos medos com um tamanho muito maior do que eles são, nós começamos a ouvir vozes erradas, a discernir de modo equivocado. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Quantas vezes a barca da nossa vida está assim, sendo agitada por vários ventos? Um vento bate de um lado, outro vento bate do outro. E aí nós começamos a não conseguir ouvir a voz de Deus em meio a tantos barulhos. É preciso sair. É preciso ir para o deserto. É preciso silenciar. É preciso, amados irmãos e irmãs, sair do lugar onde a gente está muitas vezes, onde eu não consigo ouvir, para de fato escutar a voz do Mestre que nos chama pelo nome para caminhar com Ele. Só que quando começa a gritar de medo, Jesus diz que é para ter coragem, que não é para ter medo. E aí Pedro, sempre ele toma a frente, né? Ele simboliza muito bem a igreja que tenta dialogar com o Senhor. Vai dizer, se é o Senhor, então manda eu te encontro. Aí Jesus diz, vem. Pedro desce, começa a andar, mas quando ele sente o vento, fica com medo e começa a afundar. Pedro estava olhando para Jesus, mas em algum momento ele começa a sentir o vento. Ele começou, gente, a dar voz àquilo que era secundário, aquilo que era acessório, enquanto Pedro deveria somente olhar para Cristo. Claro, eu não vou romantizar nesse vídeo. É difícil fitar os olhos em Cristo. É difícil, gente, porque as feridas da caminhada vêm. Quem nunca recebeu uma ferida na igreja? Quem nunca recebeu um não? Quem nunca recebeu uma cara feia quando estava tentando fazer tudo certo? São tantas negativas, não é? Quem nunca foi decepcionado? Quem nunca foi desiludido? Mas a grande verdade que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que é preciso, mesmo com tudo isso, lutar para não deixar de olhar para Cristo. É Ele que nos permite caminhar sobre as águas, não sou eu. Quando eu tento tomar conta da minha vida sozinho, eu vou dar voz ao vento que está batendo. Eu vou deixar o medo falar mais alto. Para essa semana, já que estamos na segunda-feira, eu desejo muito a vocês que estão me acompanhando. Deixa a voz de Deus tomar conta de ti. Que não seja a tua voz, que não seja a voz dos outros, que não sejam as fofocas, que não sejam os pensamentos negativos, mas que seja a voz de Deus, que assim como um dia chamou Pedro, também te chama e diz, vem. O mar pode estar como estiver. O barco da tua vida pode estar balançando mais do que o normal. Você pode estar, igual como o pessoal coloca na internet, né? Estou em agosto e não entendi nada do que aconteceu até agora nesse ano. Estou mais perdido do que um cego em tiroteio, como as pessoas costumam dizer. Você pode estar perdido. Mas escuta aquela voz que te diz, vem. E tenta, por mais difícil que seja, ouvir essa voz. Que nós possamos pedir a Jesus a graça, né, de escutar a voz dele acima de tudo. Como eu falava da primeira leitura, Ananias surgirão para profetizar de modo errôneo, mas eu quero escutar a voz verdadeira. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.